a fisiologia do pâncreas, né? E eu gostaria muito de ter dado essa aula presencial, porque uma coisa eu tenho certeza na minha vida é que vocês vão se encontrar com um paciente diabético e com um paciente hipertenso, né? E essa aula de hoje, ela é fundamental para que vocês possam compreender a fisiologia do pâncreas, como é que o pâncreas funciona, e compreender como é que isso repercute na vida dele, na clínica, na doença. Esse tema é um tema que eu gosto, né? Diabetes é um tema que eu já estudo há um bom tempo. Tenho muito artigo publicado, né? Muito artigo publicado. É uma aula que eu gosto muito de dar, né? É uma aula que eu invisto muito, né? Tanto que eu desenhei, trabalhei, né? Usei as inteligências para desenhar o pâncreas, desenhar as ilhotas de Langerhans, fazer as divisões, fazer o mecanismo, mas teve um momento que o computador alucinou e botou a seta no lugar errado, mas durante a aula eu vou corrigindo com vocês, porque essa aula eu estou sempre atualizando, né? Só falta duas coisas a atualizar que eu não atualizei, que é a tisesapida, né, que eu não coloquei ainda, e a retratutida, né, que eu preciso dar uma atualizada com relação a eles dois, né? Porque principalmente a retratutida, que ela está bem nova, tem pouca coisa, então depois eu não consegui ainda trazer uma informação confiável para estar trazendo para vocês, porque o que nós temos muito da retratutida é mais do ponto de vista de relato, né? Ainda está ali saindo os primeiros resultados com relação à retratutida. Mas os outros, Ozempic, o resto da turma toda, não, isso aí já está bem descrito, certo? Então, hoje nós vamos ter, nessa aula, uma aula muito profunda, pessoal. Eu não vou mentir para vocês, não vou trazer uma aula básica para vocês, vou ter uma aula muito cheia de detalhe, que é para quando vocês pegarem um paciente diabéticos, vocês olharem para eles, vocês enxergarem de uma forma diferente. Disponibilizei para vocês essa aula, disponibilizei para vocês o capítulo do Guyton, disponibilizei para vocês as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, só que ela lá já está desatualizada, certo? Você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes e lá vai estar as informações mais recentes sobre o manejo do diabetes, certo? Porque eles não lançaram uma diretriz, eles preferiram, nesse último momento, fatiar e criar uma página, certo? Por isso que eu disponibilizei a diretriz que é mais antiga. Não é que ela está desatualizada por completo, mas o novo site da Sociedade Brasileira de Diabetes traz algumas informações novas, certo? Só que não se preocupe, certo? Que nós estamos na disciplina de Ciências Fisiológicas, eu vou sempre estar cobrando de vocês o básico, né? Mas preparando vocês para o mundo que virá, certo? Então vamos lá, dar início à nossa aula. Eu sei que quando é online o rendimento, né, infelizmente ele dá uma caída, né, porque ambiente online, mas eu vou tentar aqui tentar manter vocês aqui o máximo focado no que vai acontecer aqui. Então bora lá. Eu dei um tempinho de tolerância para que desse todo o tempo todo mundo chegar. Deixa eu ver se os meus comandos estão ok, se está aparecendo tudo ok para vocês. Deixa eu ver se eu compartilhei direito isso daqui. Não, então deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Vou ver se as minhas canetas, as minhas coisas estão funcionando. Deixa eu ver se ele compartilhou agora. Deixa eu esperar. Pronto, compartilhou. A aula vai ficar um pouquinho pesada, porque essas imagens são bem carregadas. Vou fechar isso daqui, para não ficar tão pesado. Eu vou abrir de novo, certo? Abrir de novo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Eu quero usar minha caneta. Não. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma coisa.
Deixa eu colocar de novo. Pronto. Aqui. Colocar. Não estou gostando. Não está aparecendo minha caneta para vocês. Gente, vou abrir aqui de novo porque não está aparecendo minha caneta. Deixa eu abrir de novo essa aula. Eu tinha testado antes. Tinha dado certo. Aí eu disponibilizei, vocês podem baixar a aula e irem acompanhando e fazendo as anotações de vocês. E aí, o que acharam da prova? 10, todo mundo 10, né? A minha parte estava bem fácil, né? Eu dei uma aula bem profunda, mas na hora da prova eu fui uma mãe. Estava bem tranquilo. Deixa eu fazer um teste de novo aqui. Janela. Estava ótima a prova. Não está aqui no compartilhar. Acredito que esse bicho vai me deixar na mão uma hora dessa. Esse miséria não está querendo compartilhar minha tela com você, não acredito não. Ai, tá ficando a barra aqui embaixo. Não acredito, eu fiz esse teste ontem. Esse teste ontem. Estava tudo ok. Não acredito que vou ter que dar aula desse jeito. Eu não gosto. Acho horrível. Não, que eu gosto da minha canetinha para eu riscar. Mas vocês estão conseguindo ver a seta do meu mouse, então? Minha caneta não está funcionando. Estamos conseguindo ver. Uma pena. Eu queria usar, eu gosto de riscar quando eu dou aula online para mostrar as coisas para vocês. Pediram para o senhor desligar a câmera para travar menos. Ah, certo. Aí vai ficar fazendo essa arrumação. Ô, raio. Não, vou ficar sem a minha caneta, mas é o jeito. Gente, vamos lá, né? Senão eu vou ficar sem a minha caneta. Então, vamos lá, pessoal, né? Acabei perdendo quase bom tempo. Vamos fazer o teste aqui para ver se está funcionando o básico. Beleza. Gente, quando nós falamos em fisiologia do pâncreas, nós precisamos nos lembrar da seguinte coisa. O pâncreas, ele é considerado um órgão que nós poderíamos chamar de vital. Por quê?
Caso você venha perder o pâncreas, não tem como você substituí-lo por um outro, ou por uma outra máquina, por um outro sistema. Não tem como eu lhe manter vivo sem um pâncreas. Já se você tiver um problema cardíaco, eu consigo manter você com uma máquina. Se você tiver problemas renais, eu mantenho você vivo numa hemodiálise. Se você está com problemas pulmonar, eu te mantenho vivo, né, oxigenando de alguma forma. Já no caso específico do pâncreas, né, ele é um órgão que nós chamamos vital. Ou seja, quando se tem complicações pancreáticas, certo? Geralmente isso vai ter grandes consequências para a vida do indivíduo devido à diversidade de função do pâncreas. Outro ponto extremamente importante. Até agora, nós temos visto a relação hipotálamo, hipófise e glândula. Aqui não. O pâncreas está dentro da fisiologia do sistema endócrino, mas ele não é influenciado diretamente por esse sistema hipotálamo, hipófise e pâncreas. Não. O principal, guarde isso, o principal influenciador da fisiologia do pâncreas são os carboidratos, ou seja, os açúcares. Mais precisamente quem? A glicose. Distúrbios pancreáticos, eles não estão relacionados com o hipotálamo, eles não estão geralmente relacionados com hipófise. Por quê? Porque nem a adenohipófise e a neurohipófise têm um efeito direto sobre o pâncreas. Não. O que vai fazer esse pâncreas funcionar, o que vai influenciar toda a fisiologia pancreática é justamente o carboidrato, ou seja, o açúcar, mas especificamente a glicose. Por isso que lá no início do semestre, quando nós falamos de fisiologia celular, eu falei de lipídio, eu falei de proteína, eu falei de ácidos nucleicos, mas eu não falei de metabolismo dos carboidratos. Por quê? Porque na fisiologia do pâncreas, nós vamos ter uma visão completa da fisiologia do metabolismo do carboidrato. Porque o pâncreas é um órgão central na regulação do metabolismo dos carboidratos, na regulação do metabolismo das proteínas e na regulação do metabolismo dos lipídios. Essa é uma aula cheia de detalhes, essa é uma aula com muita informação, muito detalhe, mas eu quis fazer isso por quê? Porque ela é um pilar central na vida de vocês. É impossível encontrar um médico que não atenda um paciente diabético. É impossível você se formar num ambulatório, você ir para um posto de saúde, ou na sua casa, ou na sua família, em algum canto, você não encontrar um diabético. Então, na aula de hoje, eu vou dar munição para vocês, vou dar a base para vocês, de forma que vocês possam sentar com qualquer pessoa que tenha diabetes e vocês entenderem o que está acontecendo, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ter 6 objetivos principais, certo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos compreender os mecanismos de secreção da insulina, de ação da insulina e de regulação da insulina. Também secreção, ação e regulação do glucagon. Por quê? São 2 hormônios que regulam o metabolismo da glicose, certo? Também ao longo da aula nós vamos ver o quê? O primeiro objetivo, vamos estudar como é que a insulina ela é sintetizada, ou seja, como é que ela é produzida, como ela é secretada a partir desse pâncreas, como ela age no seu receptor que está presente na célula,
como ela influencia o metabolismo hepático, como ela promove a captação de glicose pelos tecidos de forma geral. E nós vamos finalizar a nossa aula falando sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e outras consequências devido a distúrbios no metabolismo dos carboidratos, certo? Então, nós vamos começar agora... Professor? Nós vamos começar agora do mais básico até nós chegarmos ao mais complexo, certo? Professor? Oi. Licença, eu só queria pedir para o senhor clicar aí com o botão direito para ver se o senhor consegue usar a caneta. Deixa eu ver aqui. Clica Direito, no botão né? direito do mouse, sim. Deixa eu ver se tem. Ah, tem não. Tem não, né? Não. Então vamos lá. Nós vamos do mais básico, depois nós vamos para o mais complexo, certo? Vamos começar pela visão do pâncreas, né? O pâncreas, como vocês sabem, vocês viram isso no ensino médio, viram isso no pré-vestibular e provavelmente já viram isso com a Aline, que o pâncreas ele é uma glândula mista, ou seja, ele possui uma função exócrina e ele possui uma função endócrina. O que significa essa função endócrina? Significa que o material que ele produz, que as células do pâncreas produzem, são lançadas dentro da corrente sanguínea. E a função exócrina do pâncreas é porque o conteúdo que as células pancreáticas produzem, ao invés de ser lançado dentro da corrente sanguínea, é lançado para o ambiente externo, mais precisamente em direção ao intestino, mais precisamente ao intestino delgado, né? A região de saída é a ampola de Walter, certo? É o ponto de saída. Então eu vou de forma bem tranquila, passando pela anatomia, passando pela histologia, para depois nós entrarmos na bioquímica, depois na fisiologia e nós terminamos a aula na patologia, certo? Então, como é que vai ser a construção do raciocínio? Nós vamos anatomia, histologia, bioquímica, fisiologia, patologia e uma pincelada de farmacologia, porque senão a nossa aula ia terminar 10 horas da noite, certo? Então vamos passar por cada um dos pontos. Então vamos trazer aqui, tem uma pessoa aqui querendo entrar, deixa eu deixar uns perdidos aqui entrar aqui. Pronto, acho que todo mundo entrou agora. Gente, vamos lá. Nós temos o pâncreas, é só desligar o microfone aqui, o Felizardo. Pronto. Então vamos lá. Nós temos o pâncreas, certo? Vocês devem ter visto com o professor de anatomia. Nós temos a cauda do pâncreas, que fica em contato com o baço fica bem aqui, ó, na pontinha, certo? Aqui na frente nós temos o estômago, bem aqui na frente, ó, certo? O estômago ele fica por cima do pâncreas, certo? E aqui na pontinha nós temos o baço. Aqui é a cauda do pâncreas, aqui é o corpo do pâncreas e essa porçãozinha aqui curvada aqui embaixo é a cabeça do pâncreas. No centro do pâncreas, nós temos o ducto pancreático principal, também chamado de Wi-Sangue, que é esse ducto central, que vai receber todo o conteúdo exócrino do pâncreas, vai parar nesse ducto pancreático principal. Ele possui ramificações, ó. Do central saem ramificações, como se fossem galhos de uma árvore. E eles saem em direção ao quê? Esses ductos pancreáticos são os ductos pancreáticos acessórios de Santorini.
E aonde é que eles vão terminar as ramificações dele? Vão terminar especificamente no ácido pancreático, certo? Ácido pancreático, o que é isso? É um grupo de células chamado de células acinares, que elas têm duas características, na verdade uma principal. As células acinares, elas vão produzir enzimas. E além disso, dentro desses ácidos pancreáticos, nós temos as células ductais, que produzem bicarbonato, certo? Então, as células acinares produzem enzimas e as células ductais produzem bicarbonato. Por que eu tenho essas duas células juntas? Por que os conteúdos delas se misturam? Bora lá. Porque as enzimas que são produzidas pelas células acinares, elas só funcionam em pH básico, que é conferido pelas células ductais. Por quê? Porque lá no estômago nós temos células produtoras de ácido. Esse ácido passa para o intestino. Então, esse ácido ele precisa ser neutralizado para que o intestino fique básico, para que as enzimas possam agir. Porque o ambiente que favorece a digestão ácida é o estômago, e o ambiente que produz uma digestão básica é o intestino. Então, as células ductais neutralizam o ácido do estômago e deixam o ambiente intestinal ácido. Para quê? Para que as enzimas que são produzidas pelas células acinares possam, nesse meio básico, quebrar esse substrato. Que substratos são esses? Primeiro, nessa porção aqui, que é a ampola de Walter, sai tanto o ácido como sai as enzimas que vieram das células acinares. Foram produzidos dentro dos ductos, viajaram pelos ductos acessórios, chegaram no ducto principal, foram lançados na ampola de Walter, que é essa primeira porção do duodeno. Qual é a primeira enzima? A amilase. Ela vai digerir o quê? O amido. O que é o amido, professor? É um carboidrato, é um açúcar, é o principal açúcar que está presente nos alimentos. Também vai liberar o quê? Lipase, que é uma enzima que vai promover a digestão de lipídios. Vai liberar tripsinogênio e tripsina, que vai quebrar as proteínas que a pepsina não conseguiu quebrar no intestino. Vai liberar carboxipeptidase, ou seja, vai quebrar os peptídeos que não conseguiram ser quebrados a nível do estômago e vai promover a quebra de nucleases, ou seja, principalmente ácidos nucleicos, DNA, conteúdo que muitas vezes está presente nesse mundo, certo? Então, do ponto de vista de duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, né? Você tem a digestão enzimática de todos os conteúdos, certo? Então, o amido vai ser quebrado a nível de glicose, a lipase vai quebrar os lipídios, liberando ácido graxo e glicerol. O tripsinogênio, quimiotripsinogênio, vai quebrar as proteínas, a peptidase vai quebrar os peptídeos, liberando os aminoácidos, e, consequentemente, as nucleases vão promover a quebra dos nucleotídeos. Ou seja, todo o conteúdo alimentar, né, ele vai chegar ao nível de monômeros, que nós podemos chamar dessa forma, certo? Ou seja, os carboidratos são quebrados ao nível de monossacarídeos, as proteínas são quebradas ao nível de aminoácidos, as gorduras são quebradas ao nível de glicerol e triglicerídeo, e, no caso, os ácidos nucleicos, eles são quebrados a nível de bases nitrogenadas, certo? Aí, bora lá já trazer logo a primeira clínica.
Se eu tiver obstrução de ducto pancreático acessório, se eu tiver obstrução de ducto pancreático principal, se eu tiver a obstrução de ducto colédoco, o que é isso, professor? Ducto colédoco, que traz o conteúdo da bile para se encontrar com o conteúdo do ducto pancreático. Se eu tiver a obstrução, essas enzimas que deveriam ser lançadas no duodeno permanecem dentro do ambiente acinar, promovendo lesões no pâncreas, causando uma pancreatite. Além disso, a amilase e a lipase, ao invés de ir para a função exógena, é jogado dentro da corrente sanguínea, aumentando o nível de lipase, aumentando o nível de amilase, que são 2 biomarcadores de pancreatite. Certo? Por que o médico, um paciente que está com dor abdominal, vai solicitar amilase e lipase? Porque essa amilase, essa lipase deveria estar saindo pelas células acinares, passando pelo ducto pancreático acessório, chegando no ducto pancreático principal, passando pela ampola de Walter e sendo lançada no duodeno. Mas como esse paciente está com obstrução do ducto colédoco, que traz conteúdo da bile, ele está com obstrução no ducto pancreático principal, ele está com obstrução no ducto pancreático acessório, essa lipase, ao invés de ser jogada dentro do lumen do ácido, está sendo lançado dentro da corrente sanguínea e aumentando no sangue os níveis de amilase e lipase. Por isso que você vai solicitar a dosagem de amilase e lipase. Beleza? Além dessa função exócrina, nós temos uma função endócrina, ou seja, nós temos ácidos pancreáticos, que são responsáveis pela função exócrina, e nós temos as ilhotas de Langerhans. O que são as ilhotas de Langerhans? É um grupo de células, como se fosse espécie de ilhas, que tem a função de produzir principalmente hormônios que vão ser lançados dentro da corrente sanguínea, que vão influenciar o metabolismo, principalmente do açúcar, ou seja, principalmente da glicose, que a glicose é o principal monossacarídeo dos carboidratos, certo? Nessas ilhotas pancreáticas, nós temos 4 grupos de células. As mais famosas e mais importantes, que vão dar mais dor de cabeça para vocês na clínica, chamado de células betas. Células betas são em torno de 60% a 70%. E elas secretam um hormônio chamado de insulina, certo? Nós temos também as células alfas, que estão em menor quantidade, que elas produzem glucagon. Nós temos as células delta, que vão controlar a liberação de somatostatina. E nós temos as células PP, que vão produzir o polipeptídeo pancreático. Nesse momento, eu quero que vocês saibam somente o que cada célula produz, porque nós vamos ter a aula inteira para discutir de um por um, certo? O que acontece com ele? Então, as células betas pancreáticas são essas células centrais, ó, são as células centrais, são as células majoritárias. Elas produzem um hormônio chamado de insulina, que é lançado dentro dos capilares fenestrados, porque dentro das ilhotas de Langerhans são cheios de capilares. O que são capilares? Capilares são um ponto de transição entre um final de uma arteríola
e início de uma vênula. Você tem um capilar. Então, capilar é uma região de transição entre uma arteríola, ou seja, fim de sangue arterial e início de sangue venoso, uma vena, certo? Este capilar, essa região de transição, ele possui fenestrações, ou seja, possui buracos para permitir justamente que a insulina que é produzida pelas células betas do pâncreas lance este hormônio chamado de insulina dentro do vaso e possa se distribuir por todo o corpo, certo? Nós temos também as células alfas, que elas estão em menor quantidade, elas são periféricas quando comparadas às células beta, e elas são produtoras de glucagon. Professor, o que o glucagon faz? Depois nós vamos conversar, certo? Nós temos muita coisa para falar sobre cada um deles. Nós temos as células delta, que produzem somatostatina. Não se preocupem, somatostatina, o que ela faz? Ela regula, ou seja, inibe a secreção tanto de insulina como de glucagon. E nós temos as células PP, que estão em menor concentração. Elas vão regular o quê? A secreção pancreática, e elas vão regular a motilidade do trato gastrointestinal. Isso é muito importante, porque muitos fármacos hoje que nós temos, né, são utilizados, eles justamente retardam esta mobilidade do trato gastrointestinal. Só que isso é cenas dos últimos capítulos, certo? Essa imagem aqui é a que vocês veem com a professora Aline na aula de histologia. Então, essa é a imagem que vocês veem no microscópio. Uma ilhota de Langerhans envolto de células acinares pancreáticas. E aqui é desenhado por inteligência artificial, né? Ou seja, eu converti este desenho neste desenho macro, para quando vocês forem para a aula com a Aline, vocês conseguem agora perceber, embora que na citologia não seja possível, agora vocês conseguem ter uma noção melhor que na região central são células beta e nas regiões periféricas de uma ilhota de Langerhans é que você tem alfa, delta e células PP, certo? Vamos lá. Outro ponto que nós precisamos estabelecer e deixar vocês atentos. Quando nós falamos de insulina, é o mundo. A insulina, ela influencia tudo no nosso corpo, certo? Não dá para eu trazer tudo para vocês, pessoal. É tanto que existe uma residência, tem um internato, né? Tem todo aquele período ali na endocrinologia, porque é um mundo, vocês vão morrer estudando isso aqui. Mas nós temos 4 pilares que esse eu vou apresentar para vocês, certo? Que é o quê? O efeito da insulina no fígado, o efeito da insulina no músculo esquelético, o efeito da insulina no tecido adiposo e o efeito da insulina na síntese proteica. Por que o professor vai trazer fígado? Por que o professor vai trazer músculo? Por que o professor vai trazer tecido adiposo? E por que o professor vai trazer síntese proteica? Estes são os 4 pilares que sustentam o conhecimento de vocês sobre fisiologia do pâncreas. Desses 4 é que saem o restante do raciocínio, as outras complicações, como as complicações nervosas, as complicações de cicatrização, o restante tudo serão consequência, extensões do que está acontecendo no fígado, do que está acontecendo no músculo, do que está acontecendo no tecido adiposo e com relação ao que está acontecendo na síntese proteica. Por exemplo, a insulina, ela age no fígado aumentando a glicogênese, aumentando a lipogênese,
reduzindo a gliconeogênese e reduzindo a cetogênese. Calma, tenham calma, eu vou explicar tudo para vocês, certo? Tenham calma, eu vou explicar tudo para vocês. No músculo, aumenta a captação de glicose, aumenta a glicogênese, aumenta a síntese de proteica no músculo, aumenta a força, aumenta o crescimento do músculo. No tecido adiposo, aumenta a lipogênese, aumenta o armazenamento de gordura e reduz a lipose. E na síntese de proteínas, aumenta a captação de aminoácidos, aumenta a síntese proteica e aumenta o crescimento e a reparação tecidual, certo? Então, nossa aula vai focar em fígado, músculo, tecido adiposo, síntese proteica. Isso não é tudo. Isso é só o início para um conhecimento que vocês vão ter mais profundo lá na frente, certo? Vamos entender agora como é que esta insulina ela é sintetizada, certo? Professor, Oi. com licença. Tenta apertar ali no canto inferior direito para abrir a apresentação. Aonde aqui? Acho que agora vai dar certo. Aí a caneta. De A nada. caneta apareceu. Show. Pronto, beleza. Agora ficou massa. Agora eu vou riscar bastante. Vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber, vocês já têm noção, que as células produtoras de insulina são as células beta do pâncreas. E o que é a insulina? A insulina é uma proteína, mais especificamente um peptídeo, ou seja, uma sequência de aminoácidos. Por isso que até hoje não tem insulina comprimido, não tem insulina cápsula, só tem insulina para ser injetada subcutânea. Por quê? Porque se nós inventássemos um comprimido e uma cápsula de insulina, quando nós colocássemos na boca, que passasse pelo estômago, a pepsina ia quebrar a insulina, porque ela é um peptídeo, é uma proteína. E ao chegasse no intestino, a tripsina e a quimiotripsina, que é produzida pelo próprio pâncreas, iria quebrar o restante dessa insulina. Então, por isso que ela precisa ser injetada, que é para quê? Para fugir do trato gastrointestinal. Certo? Então, bora lá. O que acontece? Nós temos o nosso DNA, certo? No nosso DNA tem uma região responsável pelo sequenciamento da insulina. Essa região já está caracterizada? Tá. Tanto que você pega essa região do DNA, coloca em uma bactéria chamada de Escherichia coli, ou Escherichia coli, né? Depende do professor, usa um nome ou outro. E essa bactéria, que inclusive está presente nas fezes, está presente nas mãos, ela produz insulina dentro do laboratório. Por isso que quando vocês pegarem a insulina, ela não vai ter lá miligrama, ela não vai ter lá micrograma, ela vai ter lá UI. O que é UI? Unidades internacionais. Por quê? Porque aquela insulina foi produzida por uma bactéria. Não foi uma reação sintética, não. Você cultiva a bactéria que tem dentro do DNA dela uma sequência que produz a insulina e você cultiva ela e à medida que você cultiva, ela vai produzindo insulina e vai liberando do meio. Por isso que a insulina, ela é um I, porque aquela insulina foi produzida por um micro-organismo, ela não foi sintetizada, certo? Aonde é que está essa sequência? Nós temos o DNA da célula e dentro do DNA nós temos o gene da insulina. Esse gene é lido produzindo o que nós chamamos de pré-RNA mensageiro.
Esse pré-RNA mensageiro, ele é processado, ou seja, é tirado um pedaço dele, onde é produzido um RNA maduro. Esse RNA maduro entra dentro do retículo endoplasmático rugoso e esse RNA mensageiro passa por dentro do ribossomo. E à medida que ele passa por dentro do ribossomo, é sintetizado o que nós chamamos de pré-proinsulina. Ainda não é a insulina por completo, mas é um peptídeo que é a prévia da insulina. Esse pré-proinsulina é levado para o complexo de Golgi, onde passa por um novo processamento. Depois nós temos a ação de enzimas ainda dentro dessa região, chamada de pró-hormônios convertases 1, 2 e 3, que vão promover o último corte na estrutura da proinsulina, gerando finalmente a insulina madura e o peptídeo C, certo? Esse conteúdo, tanto a insulina madura, ou seja, a insulina finalizada, como o peptídeo C, que é um fragmento da própria insulina, é misturado junto com o zinco e fica guardado, esperando o quê? Esperando o sinal para que esta insulina, junto com o peptídeo C, junto com o zinco, possam ser liberados para dentro dos capilares. Certo? Então vamos lá. Nós temos o DNA de produção da insulina. Esse DNA, ele é lido, é produzido um pré-RNA mensageiro, não é o RNA mensageiro final. Dentro do próprio núcleo, esse RNA mensageiro é processado em um RNA maduro. Esse RNA entra no retículo endoplasmático rugoso, por quê? Retículo endoplasmático associado ao rugoso, a rugosidade ao ribossomo. Quando esse RNA mensageiro passar por dentro do ribossomo, vai ser sintetizado quem? A pré-proinsulina. Por ação de enzimas, vai ser reduzido uma sequência de peptídeos, ficando somente a proinsulina, que vai ser empacotado dentro do complexo de Golgi para sofrer a ação de pró-hormônios convertases 1, 2 e 3 e carboxipeptidase para dar origem a quê? A insulina madura, que faz efeito, o peptídeo C, que é um fragmento da própria insulina que sofreu ação enzimática, e zinco. Fica guardado aonde, professor? Dentro de uma vesícula, dentro de uma célula beta, aguardando o comando. Gente, vocês entenderam até aqui? Todo mundo entendeu, é porque eu não estou vendo a reação de vocês. É que depois do de Golgi, o que acontece? O de Golgi lá que o senhor falou, um monte de reações lá. Não ouvi. Todo mundo ouviu, né? Então, é que eu estou sem fone, aí o áudio está um pouquinho baixo. Mas está ok para todo mundo? Pronto, quando entra no retículo rugoso, o que ocorre? Pronto. No retículo endoplasmático rugoso, né? Esse RNA mensageiro maduro, ele passa por dentro do ribossomo para que possa ser sintetizado a pré-proinsulina. Depois, dentro do complexo de Golgi, é removido esse pré e fica só o pró-insulina. E por ação de enzimas, essa pré-insulina é convertida em insulina. Por quê? Porque ela é quebrada. Quando ela é quebrada, nós vamos ter insulina e peptídeo C. O que é o peptídeo C? É um pedaço da insulina que sofreu fragmentação dentro do complexo de Golgi. Então, nós vamos ter peptídeo C, vamos ter insulina e vamos ter zinco. Geralmente, nas aulas, não trazem peptídeo C para vocês, só trazem insulina.
Mas o peptídeo C ele é importante. Por quê? Porque ele funciona como um biomarcador de que o pâncreas está produzindo insulina. Dá um exemplo para vocês. Ó. O paciente diabético tipo 1, ele não produz insulina. Como ele não produz insulina, ele não vai ter insulina e nem peptídeo C na corrente sanguínea. Já o paciente com diabetes tipo 2, ele tem tanto insulina como ele tem peptídeo C. Por quê? Porque a célula pancreática dele está conseguindo produzir a insulina. E todas as vezes que eu produzo insulina, vem junto o peptídeo C. Certo? Então você diz, professor, então não valeria a pena só ver a insulina? Não, porque o seu paciente, ele toma insulina exógena. E quando ele toma insulina exógena, não tem peptídeo C. Certo? Só tem peptídeo C se você produziu a insulina. Se você tomou exogenamente, não tem peptídeo C. Por isso que um dos parâmetros que nós dosamos para monitorar pacientes com diabetes é a liberação de peptídeo C, porque peptídeo C me garante que o pâncreas dele está produzindo aquela insulina. Certo? Porque muitas vezes esse paciente já está tomando insulina. Como ele está tomando insulina, né, eu não posso olhar somente para a insulina. Eu tenho que olhar muitas vezes para o peptídeo C, porque o peptídeo C me garante que o pâncreas dele está produzindo insulina, certo? Por que isso? Porque o paciente diabético tipo 1 faz uso de insulina, porque teoricamente ele não produz insulina, e o paciente diabético tipo 2, ele produz insulina, mas chega casos extremos em que a insulina dele já não responde, você vai prescrever insulina exógena. E quando você prescrever insulina exógena, pode mascarar um início de deficiência de produção de insulina endógena no paciente diabético tipo 2. Gente, vocês entenderam o raciocínio, porque eu sei que na sala de aula eu consigo controlar isso. No ambiente online eu não consigo. Vocês conseguem ver? Mascarar o quê? E caiu aqui na internet, é mascarar o quê? Pronto, vamos lá. O peptídeo C, ele é liberado junto com a insulina quando eu, paciente, produzo insulina. Qual é o problema? O paciente diabético, diabetes tipo 1, ele não produz insulina. Logo, eu não espero encontrar nem a insulina e nem o peptídeo C. O paciente diabético tipo 2, ele produz insulina. Logo, ele tem insulina e logo ele tem peptídeo C. Certo? Então, peptídeo C é um bom marcador para diabético tipo 2, mas não é um bom marcador para diabético tipo 1. Por quê? Porque o 1 não produz e o 2 produz. Qual é o problema? O paciente diabético tipo 1 toma insulina. O diabético tipo 2, em casos extremos, quando ele não responde mais ao tratamento, ele também toma insulina. Insulina é o que, professor? Exógena. Quando você toma insulina exógena produzido por uma bactéria, não vem peptídeo C. Quando você injeta no paciente, não tem peptídeo C, só tem insulina. Aí qual é o problema? Eu uso o peptídeo C no paciente diabético tipo 2 para ter certeza que o pâncreas dele está produzindo insulina e peptídeo C. Porque pode ser que o paciente diabético tipo 2, ele entre em um quadro de insuficiência das células betas pancreáticas, certo?
E quando ele entrar nesse quadro de insuficiência, o pâncreas dele não vai mais produzir nem insulina e nem peptídeo C. Ou seja, eu dar insulina exógena para um paciente diabético tipo 2, eu uso em último caso, mas eu preciso monitorar o peptídeo C nele. Por quê? Porque eu administrar insulina exógena no paciente diabético tipo 2, eu posso mascarar nele um quadro de insuficiência pancreática. Ou seja, o pâncreas dele não está mais conseguindo produzir insulina. Como é que eu sei? Porque eu não encontrei peptídeo C. Aquela insulina que está circulando no sangue dele foi que eu dei exogenamente, não foi que ele produziu. Vocês conseguiram entender? Sim. Conseguiram entender? Certo? Por quê? Por causa que a insulina exógena, ela pode mascarar no diabético tipo 2 um quadro de insuficiência pancreática. No paciente diabético tipo 2, o pâncreas dele produzia insulina e peptídeo C. Só que como ele está descompensado, ele não está mais respondendo à terapia, ele não produz mais insulina endógena. Como é que eu sei? Porque o peptídeo C dele começou a cair. E por que eu não estou percebendo? Porque eu estou dando por 2 o insulina exógena. Aí eu não estou conseguindo ver. Por quê? Porque a insulina exógena que eu estou dando para ele está mascarando um início de insuficiência pancreática. Certo? Então eu uso insulina e peptídeo C no 1 para identificar logo que ele está com insuficiência pancreática e uso peptídeo C no 2 para descobrir se aquele diabetes tipo 2 dele é um diabetes tipo 2 mesmo ou já é um início de insuficiência pancreática. Ou seja, as células dele beta já estão começando a entrar no quadro de insuficiência, ou seja, produziram tanta insulina para compensar um quadro de diabetes tipo 2, ou seja, um quadro de resistência sistêmica, que isso está induzindo um quadro de insuficiência pancreática. Ou seja, eu estou com um paciente diabético tipo 2, mascarado com insulina exógena, que ele está migrando para um perfil de diabetes tipo 1. Ou seja, ele está entrando num quadro de insuficiência pancreática, certo? Por isso que nós avaliamos o quê? Quando nós avaliamos peptídeo C, o que é que nós estamos avaliando? Avaliando se as células beta pancreáticas estão funcionando. Nós temos como diferenciar o 1 do 2, né? Nós conseguimos investigar confusões, ou seja, o que é insulina exógena e o que é insulina endógena, porque a insulina endógena sempre vem acompanhada de peptídeo C, insulina exógena não vem acompanhada de peptídeo C. Dosagem, né, tanto de uma quanto da outra, e um ponto muito importante, integrar esses resultados com a hemoglobina glicada, certo? Então, daí a importância do peptídeo C. Gente, vocês entenderam, porque eu não quero causar confusão em vocês, só quero deixar claro na mente de vocês os raciocínios. Entendi. Pronto. Professor, Oi. tem gente pedindo para entrar na reunião. Deixa eu voltar lá. Porque é muito detalhe. Então, vamos lá. Agora, a circulação da insulina, né? Então, a insulina, ela foi produzida por uma célula pancreática. A insulina, ela foi produzida por uma célula pancreática, certo? Deixa eu voltar aqui para a minha canetinha. A insulina, ela foi produzida por uma célula pancreática.
ela cai na corrente sanguínea, certo? Ao cair na corrente sanguínea, ela vai agir principalmente em 3 tecidos. Vai agir no fígado, certo? Vai agir no músculo esquelético e vai agir no tecido adiposo principalmente, certo? Vai agir principalmente fígado, músculo esquelético e tecido adiposo. Não significa que não age em outros locais. Age sim em outros locais, mas principalmente fígado, músculo esquelético, tecido adiposo, certo? Como a insulina ela é um peptídeo, ou seja, é um pedaço de proteína, ela é extremamente solúvel na corrente sanguínea. Ela não precisa de transportador, certo? A insulina se solubiliza no sangue tranquilamente, pessoal. Mais de 90% do sangue é água. A insulina se solubiliza tranquilamente e se espalha por todo o corpo. Principais alvos: fígado, músculo e tecido adiposo, certo? Como que esta insulina ela é eliminada? Bora lá? Essa insulina, ela se liga nos receptores de insulina, que são chamados de receptores de tirosina quinase. São receptores que estão espalhados pelo nosso corpo. A insulina se liga para desencadear os seus efeitos e os principais locais de depuração e também, consequentemente, de eliminação dessa insulina é principalmente fígado, rins e músculo, certo? Olha, preste atenção no que eu vou falar aqui. Se você faz uso de insulina exógena, me escutem nessa hora. Se você tem um paciente que ele faz uso de insulina exógena, pode acontecer de você encontrar essa insulina na urina dele. Por quê? Porque ele pode ser que ele esteja tomando mais do que ele precisa. Se a insulina dele ela é endógena, você dificilmente vai encontrá-la na urina. Por quê? Porque a insulina se liga no receptor de tirosina quinase, que é um receptor que está presente nas células. Depois que ela desencadeia o seu efeito, ela permanece ligada no receptor. Esse receptor, junto com a insulina, é internalizado para dentro da célula. A insulina, como é uma proteína, e o receptor de tirosina quinase, como são proteínas, são digeridas dentro do lisossomo, no fígado, nos rins e no músculo, e os aminoácidos que são liberados dessa digestão são reaproveitados. Por isso que você não vai ver insulina na urina em pacientes que não estão fazendo uso de insulina, certo? Por quê? Porque essa insulina vai se ligar com o receptor que está presente na célula. Depois que a insulina desencadear o efeito, ela não é uma proteína, a insulina, então ela vai ser internalizada junto com o receptor de tirosina quinase, vai ser digerido dentro da célula pelos lisossomos e os aminoácidos provenientes do receptor de tirosina quinase e da insulina vão ser usados pela própria célula para a síntese proteica, certo? Então você não vai encontrar insulina lá disponível na urina, não, porque esta insulina ela vai ser quebrada ao nível de aminoácidos e esses aminoácidos vão ser reaproveitados pela própria célula, certo? Tanto no fígado, nos rins, como no músculo. Por isso que o que é o clearance? A liberação dessa urina, dessa insulina, a taxa de eliminação dessa insulina na urina
num paciente que não está fazendo uso de insulina é quase insignificante. Por quê? Porque essa insulina se ligou nos receptores e foi internalizada e foi digerida. Agora, se você está fazendo uso de insulina exógena, você vai tomar uma concentração tão alta que o rim vai filtrar, uma parte vai ser reabsorvida a nível de tubo contorcido proximal, vai ser internalizado, vai ser metabolizado, vai ser reaproveitado os aminoácidos. Mas a concentração foi tão grande que tomou que pode ser que saia uma pequena quantidade aí na urina, certo? E a insulina, ela é de efeito rápido, certo? Então, a insulina, ela é de efeito muito rápido. Tentando aqui, ó, a meia-vida da insulina, ó. Secreção pelo pâncreas no primeiro minuto, de 1 a 2 minutos entra na circulação portal e depois sistêmica, de 3 a 5 minutos é o pico de concentração, depois, com 10 minutos, começa a despencar. Certo? Então, a insulina exógena, ela é de ação rápida. As insulinas de longa duração são as insulinas sintéticas, que estão disponíveis no mercado. Certo? Essa insulina exógena, ela é de curta duração. Pico máximo, professor, 5 minutos. Depois de 5 minutos, aquela insulina que você administrou, ela começa a baixar na corrente sanguínea. Por quê? Ela se liga no receptor de tirosina quinase, dispara o seu efeito, ela é internalizada junto com o receptor de tirosina quinase, esse complexo insulina-proteína é digerido ao nível de aminoácido e o próprio fígado, o próprio rim, o próprio músculo usa esses aminoácidos na síntese das suas próprias proteínas. Aqui, ó, nós temos um receptor de tirosina quinase que está presente nas células e acabou de se ligar com a insulina. Aqui, ó, insulina. E aqui nós temos o receptor de tirosina quinase, ó. As subunidades betas, que fica com a subunidade alfa, que fica do lado de fora da célula, as subunidades betas, que ficam na membrana e dentro da célula, ligadas através de pontes sulfetos, certo? Então, a partir do momento em que a insulina se liga, a porção interna do receptor de tirosina quinase, rico em aminoácidos chamado de tirosina, né? Que nós vimos na nossa aula a importância da tirosina, né? Eu lembro da nossa aula passada, em sala de aula, a importância da tirosina para a produção do hormônio da tireoide. Aquele mesma tirosina que é utilizada dentro da tireoide para a produção de hormônio da tireoide, essa mesma aminoácido chamado tirosina está aqui, ó, na região interna do receptor de tirosina quinase. Quando a insulina se liga, ó, quando a insulina se liga, essas tirosinas que estão aqui dentro, elas são fosforiladas, ou seja, átomo de fósforo é ligado nela. A partir do momento em que o átomo de fósforo se liga, um primeiro mensageiro chamado IRS acaba se ligando a este aminoácido chamado de tirosina, que acabou de ser fosforilado, certo? Consequentemente, isso promove a ativação de uma enzima chamada PI3K, que promove a conversão de PIP2 em PIP3. Esse PIP3 promove a ativação e, consequentemente, fosforilação de um segundo mensageiro, na verdade, terceiro mensageiro, chamado de AKT. E esse AKT fosforilado é que vai fazer com a proteína chamada de glúten, que está dentro da célula, migre em direção à superfície para que a glicose que está aqui do lado de fora, ela possa entrar dentro da célula. Certo? Então, o que o AKT fosforilado vai fazer? O AKT vai fazer com que essas proteínas chamadas de GLUT2, que estão presas dentro de vesículas dentro da célula,
elas possam migrar para a superfície da célula. Por quê? Porque a glicose ela é solúvel em água, logo ela não consegue atravessar a membrana da célula. Ela só atravessa se tiver a presença de transportadores chamados de glúteo. E essa proteína, ela se encontra internalizada. Ela só migra para a superfície em alguns tecidos, não é em todos, se a insulina se ligar a um receptor de tirosina quinase, promover a ligação de IRS, IRS promover a ativação de PI3K, PI3K promover a conversão de PIP2 em PIP3, PIP3 ativado promover a ativação de AKT e, consequentemente, fosforilação, e depois de AKT fosforilado é que este emite um sinal para que as proteínas chamadas de GLUT4 elas saiam de dentro da célula e elas migrem em direção à superfície. Para quê? Para criar buracos na membrana da célula, para que a glicose que não consegue atravessar essa membrana intacta possa passar por dentro dessas proteínas, certo? Então, são essas proteínas que permitem a entrada de glicose dentro da célula, certo? Porque a gente diz assim, não, para eu reduzir a glicemia, eu tenho que fazer uso de insulina. Beleza, isso é a visão clássica. Que eu trouxe para vocês é a visão mecanística, como que acontece dentro da célula. A insulina se liga a um receptor de tirosina quinase, que através de uma sequência de sinais IRS, PI3K e AKT, vai promover a translocação de proteínas que estão escondidas dentro da célula, elas migrem para a membrana para permitir a glicose entrar dentro da célula. Gente, vocês entenderam até aqui? Vocês conseguiram entender? Gente, vocês estão aí? Sim, professor. Tem alguém aí? Pronto. Vamos lá. Ó, ponto importante não é ensinado para vocês. A insulina tem os seus efeitos metabólicos e a insulina tem os seus efeitos mitogênicos, certo? Por isso que a insulina é utilizada com finalidades estéticas, é utilizada com a finalidade de ganhar performance. Pessoas que não são diabéticas tomando insulina, por quê? Porque a insulina exerce efeitos sobre o metabolismo, que é a via que eu mostrei no slide anterior, que envolve a ativação de IRS, PI3K e AKT, que é a via metabólica, que é a via clássica, que é a via estudada. Por quê? Porque esta via, que envolve a ativação e fosforilação de AKT, nós já vimos a primeira coisa que ela faz, ó, translocação dos transportadores GLUT, ou seja, uma proteína chamada de GLUT migra para a superfície para que a glicose que está fora da célula possa entrar dentro da célula. Mas não somente isso, ó. Ativação e fosforilação de AKT leva à produção de ativação da glicogênio sintetase. O que é a glicogênio sintetase? É uma enzima que está presente no fígado, é uma enzima que está presente no músculo, que pega essa glicose e transforma em glicogênio. O que é o glicogênio, professor? É uma reserva de carboidrato que nós possuímos no fígado e nós possuímos no músculo. Por isso que você pode ficar sem comer entre uma refeição e outra. Por quê? Porque você tem reserva de açúcar, você tem reserva de glicose,
no fígado e no músculo. Quem é que fez isso? A insulina, quando se ligou no receptor. Uma das coisas que ela fez foi ativar a glicogênio sintetase, que é uma enzima que pega essa glicose que entrou dentro da célula e transforma em glicogênio. Você tem armazenado no fígado e no músculo reserva de carboidrato. A ativação dela aumenta a síntese proteica, certo? Por isso que quem quer ganhar músculo, além de tomar whey, faz uso de insulina, certo? Por quê? Porque um dos efeitos da insulina é aumentar a síntese de proteína. E o aumento da síntese de proteína leva ao aumento da massa muscular. Nós temos a inibição da gliconeogênese. O que é isso? Glico, de glicose, açúcar, neo, de novo, e gênese é formação, ou seja, formação de uma nova glicose, certo? Então, o que é que a insulina faz? Ela bloqueia a síntese de uma nova glicose. Por que ela bloqueia a síntese de uma nova glicose? Porque não precisa ser produzido glicose. Porque a insulina é liberada principalmente quando eu tenho glicose em excesso. Então, para que eu vou ativar uma via que produz glicose se a insulina é liberada quando eu tenho muita glicose? Ou seja, quando eu comi um bolo de chocolate, quando eu tomei um refrigerante, quando eu comi um pudim, quando eu comi alimentos açucarados. Então, não tem por que ativar a gliconeogênese. Não tem por que o meu corpo produzir glicose se eu já tenho glicose demais disponível. Além disso, aumenta a sobrevivência das células, certo? As células vivem mais se elas tiverem ação de insulina. E tem a via que nós chamamos de via mitogênica, que geralmente não é ensinada para vocês, mas eu vou trazer, certo? Porque é utilizado muito. Além de ativar a subunidade IRS, ele é capaz de ativar a subunidade GRB2 e MEC1. E quando faz isso, a insulina faz 3 efeitos. Primeiro, aumenta a proliferação celular, ou seja, a capacidade que os tecidos têm de se regenerarem. Aumenta o crescimento da célula e, consequentemente, a diferenciação, ou seja, as células assumem uma identidade, e aumenta a expressão gênica, certo? Porque geralmente os livros vão trazer para vocês só o lado metabólico, não vão trazer a via mitogênica, e a via mitogênica é extremamente importante, certo? Tudo isso são consequências da ação da insulina no corpo, certo? Translocação de GLUT4, ativação da glucosintetase, síntese proteica, inibição de gluconeogênese, sobrevivência celular, proliferação celular, crescimento celular e expressão gênica. Por isso que você vai ver tantas pessoas que não têm diabetes tomando insulina, por causa dos efeitos metabólicos, por causa dos efeitos mitogênicos que a insulina possui, certo? Por isso que sem insulina, os transportadores GLUT ficam presos dentro da célula. Logo, não tem como a glicose entrar. Já na presença de insulina, os transportadores GLUT migram para a superfície, permitindo que a glicose agora possa entrar dentro da célula, certo? Então, um ambiente sem insulina, os transportadores GLUT seguem presos dentro da membrana. Quando você tem a ligação da insulina com o receptor de tirosina quinase, esses transportadores, essas proteínas que abrem buracos na membrana celular, permitindo que a glicose entre, eles acabam migrando para a superfície, permitindo essa glicose entrar. Por isso que a insulina
O que ela faz? Ela aumenta a captação de glicose no músculo, certo? Se você quiser aumentar o consumo de glicose no músculo, evitar a fadiga, favorecer o crescimento, você faz uso de insulina, né? Aumento de glicogênio, ou seja, armazenamento de energia no músculo e no fígado, insulina, né? Aumento da síntese proteica, insulina. Promover crescimento celular, insulina. Inibição da proteólise, ou seja, perder massa muscular, insulina. Aumentar a vida da célula, insulina. Isso no músculo. E no tecido adiposo? No tecido adiposo, a mesma insulina aumenta a captação de glicose, aumenta a síntese de triglicerídeo, ou seja, a insulina faz com que você tenha mais gordura armazenada, armazenamento de gordura, inibição da lipólise, ou seja, a insulina não reduz gordura, ou seja, ela aumenta a quantidade de gordura dentro do adipócito e ela também aumenta o tamanho do adipócito, certo? Esse adipócito, ele aumenta de tamanho porque ele vai ter mais gordura armazenada lá dentro dele, certo? Então, vamos lá. Aqui é trazendo passo a passo, né, o que acontece. Ó. Então, bora lá. Para que nós tenhamos a secreção de insulina. Né? Porque o que nós vimos? Nós vimos nas nossas outras aulas que o hipotálamo liberava o hormônio liberador de tiroxina, agia sobre a hipófise liberava o hormônio estimulador da tireoide, e o hormônio liberador da tireoide agia sobre a tireoide, promovendo a produção de T3 e T4. Aqui não. Aqui é a glicose, certo? A glicose, quando ela entra dentro da célula, essa glicose, ao entrar dentro da célula, ela vai ser fosforilada em glicose 6-fosfato, submetida a uma sequência de 10 reações, chamada de glicólise, né? Não vou trazer aqui, são 10 reações que ela é submetida, né? Isso geralmente a gente vê em bioquímica, não tem como eu trazer toda a bioquímica para vocês, então por isso que eu vou jogar logo, consequentemente, formação de piruvato. Esse piruvato é convertido em acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs, se liga com o oxaloacetato para a produção dos famosos FADs e de NADs, né, que vocês veem no ensino médio e veem nos cursinhos pré-vestibular, né, que a finalidade do ciclo de Krebs é a produção de NADs, FADs e GTPs, né? Professor, Oi. estão pedindo para entrar. Tem um aluno pedindo para entrar. Certo, deixa eu sair aqui. Certo? Então, tá bom? Pronto. Então, o que acontece? É produzido ATP na cadeia transportadora de elétrons, são produzidos ATP. Quando esse ATP ele é formado, os canais de potássio eles são bloqueados. O canal de potássio ele é bloqueado. Como ele é bloqueado, potássio não sai, potássio acaba ficando preso dentro da célula. E vocês viram com o Paulo que quando nós temos o acúmulo de cargas positivas dentro da célula, é desencadeado o quê? Um potencial de ação, né? Sódio entra e potássio sai. Aqui, o que nós temos?
a manutenção das cargas positivas dentro da célula. Como as cargas positivas elas acabam se acumulando, né, porque infelizmente você tem bloqueio dos canais de potássio, isso promove a abertura dos canais de cálcio. Cálcio entra dentro da célula. Quando o cálcio entra dentro da célula, eleva o potencial de ação para um patamar positivo. Nesse momento, as vesículas ricas em insulina são liberadas no meio externo, certo? Professor, traduz aí, porque eu tenho dificuldade para memorizar todo o mecanismo. Não se preocupe que o mecanismo vocês vão ver de forma aprofundada em farmacologia, mas eu já trouxe aqui para chamar a atenção de vocês que o que faz a insulina ser liberada de dentro da célula é justamente a entrada de glicose dentro das células betas pancreáticas, certo? Porque não existe um hormônio que vai agir sobre o pâncreas para ele produzir insulina, não, certo? Então, o que acontece? Quando você estava lá com fome, você tomou um refrigerante, por exemplo, você aumentou a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Então, existe um transportador GLUT presente nas células pancreáticas de forma fixa. E ele permite que a glicose que você tomou lá do refrigerante em alta concentração, ele entre dentro dessa célula pancreática. E ao entrar dentro da célula pancreática, essa glicose, esse açúcar, vai ser utilizado para a produção de ATP. Então, quando essa glicose ela começa a entrar dentro da célula pancreática e a célula pancreática começa a produzir muito ATP, esse ATP em excesso vai fechar os canais de potássio, não permitindo o potássio sair, vai abrir os canais de cálcio, permitindo com que cálcio entre, e quando o cálcio entra, as vesículas de insulina que estavam dentro da célula migram para a superfície e jogam seus conteúdos dentro da corrente sanguínea. Então, qual é o sinal que faz a insulina ser liberada na corrente sanguínea? É o aumento de glicose na corrente sanguínea, consequente aumento de glicose dentro da célula beta pancreática. Essa glicose vai ser levada para a síntese de ATP, e esse excesso de ATP vai desencadear fechamento de canais de potássio, abertura de canais de cálcio, e as vesículas ricas em insulina, rica em peptídeo C e ricas em zinco, vão ser lançado o conteúdo delas dentro da corrente sanguínea. Certo? Professor, por que aqui, né, nós não temos a ligação da insulina para que o transportador GLUT ele migre para a superfície? Porque o pâncreas é um sensor da concentração de glicose na corrente sanguínea, certo? Então, por isso que ele não precisa da insulina para que os transportadores GLUT migrem para a superfície. Ele tem transportadores GLUT fixos, assim como o tecido nervoso. A célula nervosa não precisa de insulina. Ela tem os transportadores GLUT fixos. Já músculo, fígado, tecido adiposo, precisa de insulina. Para quê? Para que os transportadores GLUT possam migrar para a superfície. Gente, vocês entenderam como é que a insulina é liberada? Insulina não é liberada na corrente sanguínea por ação de hormônio. Insulina é liberada na corrente sanguínea quando eu tenho muita glicose, que veio do refrigerante, veio do pudim, veio do bolo de chocolate, veio de alimentos adocicados. Eu tenho muita glicose entrando dentro da célula beta pancreática e ele está utilizando essa glicose para produzir ATP, energia em excesso. Vocês entenderam? Então, a insulina,
tem dois momentos, né? Ó, a insulina endógena tem uma fase rápida, onde ela tem um pico de 5 minutos, e ela tem uma fase que nós chamamos de fase sustentada. O que é isso? O nosso pâncreas, ele já tem vesículas ricas em insulina. Então, quando você toma um refrigerante, vai aumentar a glicose dentro do pâncreas, consequentemente, essas vesículas vão liberar insulina, peptídeo C e zinco. Entretanto, você vai ter um pico seguido de uma queda. Por quê? Porque quando você toma um refrigerante, a sua glicemia, ou seja, a concentração de glicose, ela permanece no sangue por muito tempo. Tanto que os meninos que foram para a prática comigo, né, ali andando na comunidade lá de Baturité, fazendo verificação da pressão arterial, glicemia, fazendo visita domiciliar, que comentei com eles. O interessante é a gente ter um jejum aí de no mínimo 1 ou 2 horas. Por quê? Porque quando você come, você tem a ação da insulina imediata, que é 5 minutos, e você tem a ação da insulina sustentada. Por quê? Que nós temos um pico de insulina endógena seguido de uma subida e manutenção. Porque este pico era a insulina que já estava produzida. E essa manutenção é a nova insulina que vai ser produzida. Certo? Então, quando você tem aquele hábito de comer coisa doce e ao longo do dia ficar comendo coisas doces, aqui que está o problema. Certo? Por quê? Ó? No primeiro momento, quando você come alguma coisa adocicada, você tem um pico. Só que esse pico, ele cai. Depois que ele cai, a sua própria célula beta pancreática vai ter que produzir insulina do zero. E produzir insulina do zero demora. Então, cai a concentração de insulina e vai subindo aos poucos. Depois de 30 minutos é que você atinge o platô. E você chega à metade do que foi durante o pico que bateu até 100, certo? Porque no primeiro momento foi liberado o que já tinha. Depois de 10 a 15 minutos, a insulina que vai ser liberada é aquela que foi produzida, certo? Por isso que você gosta de comer uma coisa doce, coma uma vez. Coma uma vez e dá um tempo. Principalmente se você já é pré-diabético, principalmente se você já tem algum fator de risco. Por quê? Porque quando você comeu uma coisa doce ali e você teve um pico, já era de uma insulina que o seu pâncreas já produziu e estava lá. Se você tem algum grau de deficiência ou insuficiência, você vai demorar muito a produzir uma nova insulina, certo? Então, se você tem pré-diabetes, se você já tem, por exemplo, até medo de diabetes, não é recomendado você ficar beliscando ali, comendo coisas adocicadas o tempo inteiro. Por quê? Porque o primeiro pico que você teve era da insulina que você tinha guardado. Agora, a manutenção do nível de insulina vai depender da capacidade do seu pâncreas produzir uma nova insulina. Certo? Então, os primeiros 5 minutos, a resposta é show. Por quê? Era uma insulina que estava lá, armazenada, guardada, esperando eu comer uma coisa adocicada. Já a insulina que vai ficar disponível depois de 10 minutos, vai depender da capacidade da minha célula beta pancreática produzir essa nova insulina. Por isso que pacientes pré-diabéticos e diabéticos sofrem tantos, principalmente aqueles que gostam de estar sempre beliscando ali uma coisinha doce. Porque ele teve um primeiro pico de insulina, só que ele vai ter o quê? Dificuldade para produzir as próximas insulinas. Porque o pâncreas dele já está entrando num quadro de insuficiência. Certo? Por isso que a importância de a gente conhecer a fisiologia do hormônio. A primeira é a alimentação, bacana, tranquilo, pico, mas o que vai manter vai depender mais de ter um pâncreas saudável.
para manter, porque vamos ter o consumo de todas as reservas de insulina e esse pâncreas vai ter que produzir uma nova insulina do zero para manter essa glicemia dentro dos níveis normais, né? Quais são os principais fatores que estimulam o pâncreas a produzir a insulina? O mais importante, glicose, certo? Se você comeu alguma coisa açucarada, o açúcar ele é um estimulador do pâncreas a produzir insulina, a liberar insulina na corrente sanguínea. Ele é o principal e o mecanismo nós já ensinamos, certo? Outro ponto importante e de atenção. Muitos chegam para a gente e dizem assim, doutor, eu cortei o açúcar, mas eu tomo meu whey, eu tomo a minha creatina. Cuidado, o whey e creatina são estimuladores do pâncreas a produzir insulina, principalmente 2 aminoácidos, arginina e lisina. São 2 aminoácidos que estão no whey, são 2 aminoácidos que estão na creatina, que estimulam o pâncreas a produzir insulina, né? Não, eu cortei o açúcar, estou só na proteína. Não, meu filho. Os aminoácidos que estão presentes nas proteínas, eles estimulam o pâncreas a produzir insulina. Então, você pode ter problemas pancreáticos, ou seja, fazer com que o seu pâncreas produza muita insulina por uma ingestão excessiva de suplementos à base de proteína. Cuidado, porque muitos têm a ilusão de que cortou o açúcar, resolveu. Não. Outro, ácidos graxos livres, gordura, aumento de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, aumenta a liberação de insulina pelo pâncreas. Os famosos GLP-1, né, que são os peptídeos semelhantes ao glucagon tipo 1, que estão sendo utilizados agora, as famosas canetinhas, análogos de GLP-1, que estão sendo utilizados agora com finalidades estéticas, para o emagrecimento. Quem está usando está tendo problemas pancreáticos. Por quê? Porque os análogos do GLP-1, o que é que o GLP-1 faz? O GLP-1 estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Ou seja, quem toma análogo de GLP-1, tisezapida, outros aí, estão trazendo danos pancreáticos, porque estão fazendo com que o pâncreas produza mais insulina, porque ele é um estimulador. GIP, que é o peptídeo inibidor gástrico dependente, né, a retatrutida, funciona como análogo de GLP-1 e GIP, ele tem um efeito duplo. É um estimulador de insulina a nível pancreático. A acetilcolina é um estimulador da liberação de insulina pelo pâncreas. Glucagon pode ser um estimulador. Hormônio do crescimento, lembra que eu falei para vocês na aula, quando eu falei sobre hormônio do crescimento, quem faz uso do hormônio do crescimento pode ter problemas de diabetes, porque o hormônio do crescimento estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Cortisol, né? Cortisol, hormônio liberado principalmente em quadro de estresse, que é responsável por a gente deixar a gente em quadro de alerta. O cortisol é um estimulador de insulina nas células beta-pancreáticas. Agonistas beta-adrenérgicos também são estimuladores de insulina pelo pâncreas, certo? Então, aí nós temos 10 substâncias que agem nas células beta-pancreáticas, estimulando as células beta-pancreáticas a produzir insulina. E nós temos aqueles que são inibitórios, né? Ou seja, fatores que são inibitórios da secreção de insulina, né? Por exemplo, hipoglicemia, né? Se o indivíduo está em hipoglicemia, não tem como liberar insulina, né?
que vai ser liberado? Glucagon. Se você está em jejum, né, é um inibidor de insulina, porque quem vai ser liberado? Glucagon. Somatostatina é um outro inibidor da liberação de insulina. Atividades alfa-adrenérgicas é um outro inibidor de insulina. E o clássico, né, a leptina, né? A leptina é um conhecido inibidor direto das células betas pancreáticas, certo? Então, hipoglicemia, jejum, somatostatina, atividade alfa-adrenérgica e leptina são inibidores da liberação de insulina em uma célula pancreática, certo? Célula beta pancreática. Células betas pancreáticas em uma hipoglicemia, em um jejum, em um cenário de somatostatina, atividade alfa-adrenérgica e leptina, né? Está envolvido principalmente ali com a ingestão de alimentos. A falta, no caso aqui, a falta de alimentos, né? Que é a liberação de leptina, você tem aí um bloqueio da liberação de insulina, certo? Aqui é o que eu tinha falado para vocês, que é o sucesso do momento, que é o uso das canetas, os famosos análogos do GLP-1, né? Os clássicos, liraglutida, que é o Victoza, semaglutida, que é o Ozempic, né? Um dos mais acessíveis, né? Porque tizepatida e retatrutida são muito caros ainda. Dulaglutida, lixenzatida e hexanitida, né? São os mais acessíveis, né? Sendo que liraglutida e semaglutida são os mais conhecidos pela população. E o que é que eles fazem, né? O que é que eles fazem? Vamos lá. O que é que nós temos? Ó? Quando nós nos alimentamos, quando nós comemos, dentro do nosso alimento tem carboidratos, dentro do nosso alimento tem proteína e dentro do nosso alimento tem lipídio, certo? E na membrana do intestino nós temos duas células, chamadas de células L, que estão presentes no íleo e no cólon, e nós temos as células K, que estão presentes no duodeno e no jejum. E todas as vezes que o seu trato gastrointestinal está cheio de alimentos, as células L e as células K. No caso das células L, elas vão liberar GLP-1. E as células K vão liberar o quê? GIP. Certo? Vão liberar GLP-1 e vão liberar GIP. Quando ambas liberam GLP-1 e GIP, o que é que elas vão fazer? Elas vão inibir o glucagon, né? Sinalizando que você não está com fome, que você não está de jejum, que você acabou de comer. E ela vai estimular a liberação de quem? De insulina a nível das células beta-pancreática. Essa insulina, quando é liberada, vai fazer com que essa glicose que está fora da célula entre dentro da célula. Ou seja, vai baixar a sua glicemia. Além disso, ela tem dois efeitos. E esses dois efeitos é que validam o uso delas hoje para o emagrecimento e para finalidades estéticas. O que ela faz? Esses dois hormônios. Esses dois hormônios reduzem o esvaziamento gástrico, ou seja, desacelera o esvaziamento gástrico, faz com que o alimento fique mais tempo no intestino. E, além disso, ele induz um quadro de saciedade. Certo? Professor. Os dois. Então, o que a indústria fez? Ao invés de nós estimularmos esses hormônios, nós vamos dar esses hormônios. Então, quando você dá o hormônio reduz o esvaziamento gástrico,
o hormônio dá uma sensação de saciedade sem ter a presença de alimento no intestino. E caso tenha, esse alimento vai permanecer por muito tempo. Por isso que as pessoas repugnam, não querem comer. Certo? Por quê? Na fisiologia, eles dois já são liberados, mas eles são liberados quando tem alimento. Quando eu dou as canetinhas simulam o que os hormônios fazem sem o alimento, gerando um quadro de perda de alimentos, de perda de nutrientes de forma drástica. Por quê? Porque os hormônios estão simulando um trato gastrointestinal que tem alimento quando não tem. Então, você vai usar as suas reservas de glicose, vai usar as suas reservas de lipídio e vai usar as suas reservas de proteína, certo? Então, é isso que as canetinhas fazem. Elas vão simular o que o GLP-1 faz e o que o GIP faz, o que esses hormônios faz na presença de alimento. As canetinhas vão fazer a mesma coisa, mas sem alimento. Certo? Conseguiu entender? Oi. O Alexandre está pedindo para entrar aí na sala. Ah, certo. Gente, vocês conseguiram entender? Você podia explicar um pouquinho sobre essas enzimas que já funcionam normalmente, sem a função das externas? Seria o que o senhor falou que são adicionadas, né, em vez de serem estimuladas. E quando você faz uso das canetas? Não, o funcionamento normalmente delas, sem o uso da caneta. Pronto. O GLP-1 e o GIP são estimuladores das células betas pancreáticas e inibidores das células alfa, ou seja, eles induzem a liberação de insulina e bloqueiam a liberação de glucagon. Por quê? Glucagon é liberado quando você está de quê? De jejum. Então, ele vai liberar o quê? Vai induzir a liberação de insulina. Para quê? Para que este alimento que você ingeriu em excesso, né, principalmente rico em carboidrato, essa glicose possa entrar dentro da célula, certo? Ou seja, ele vai reduzir o esvaziamento gástrico, né, porque você tem bastante alimento, e ele vai dar uma sensação de saciedade, que é verdade. O seu intestino está cheio de comida. Para que ele vai dar uma sensação de fome se o seu intestino está cheio de comida? Então, o que é que os pesquisadores fizeram? Ora, se nós temos a liberação desses hormônios quando comem, então nós vamos dar esses hormônios, vamos dar substâncias que simulam esses hormônios. Por isso que são análogos do GLP-1 e do GIP. Por quê? Eu vou ter liberação de insulina, vou ter retardamento de esvaziamento gástrico, vou ter saciedade sem ter comido. Por quê? Porque o hormônio vai enganar o meu cérebro. O hormônio vai enganar a fisiologia do meu corpo. Porque esses hormônios é liberado quando tem alimento. E quando eu dou o análogo, ele vai fazer o papel dos hormônios, sem ter o alimento. Como não tem um alimento, liberação de insulina na corrente sanguínea, redução do esvaziamento gástrico e saciedade, você vai consumir suas reservas de carboidrato, você vai consumir suas reservas de lipídio e você vai consumir suas reservas de proteína. Por isso que você não pode utilizar a caneta por muito tempo, porque senão você perde carboidrato, você perde lipídio, mas você perde músculo. Por isso que a pele, quem faz uso das canetas, ela gruda nos ossos. As pessoas às vezes põem a cara de caquexia, de inanição. Por quê? Porque perde também músculo. A única caneta hoje em dia que não faz você perder tanto músculo é a Retratuti. A tisezapida, você perde carboidrato, lipídios e proteínas, semaglutida, liraglutida, todo mundo faz. A única que ainda preserva o músculo é a Retratuti.
Por isso que ela é mais cara e é utilizada por uns públicos específicos, porque ela preserva o músculo. As outras canetas não. Vai o carboidrato, vai o lipídio e vai proteína. Quando a proteína vai músculo. Por isso que a pessoa perde intensidade de pouso, perde músculo e a pele gruda nos ossos. A pessoa não fica com um rosto saudável. A retratutida, ela deixa você com a fisionomia saudável. Já as outras não. Ela deixa você com aquela fisionomia apática, né? De alguém que está num quadro de desnutrição severa. Vocês conseguiram entender? O professor vai ter alguma pausazinha ou vai tirar direto? Não. Como a gente chegou no 18º, agora que a gente chegou no 18º, vamos dar 10 minutinhos para vocês tomarem uma água, tomar um café e a gente volta. Porque agora que a gente está no 18º. São quantos? 47. Mas se não der tempo, a gente termina em sala de aula. Quase nada, quase nada. Porque é muito mecanismo, assim, muito mecanismo mesmo. E eu quero ensinar todos para vocês, para quando vocês pegarem alguém com diabetes, no dia de vocês vão conseguir conversar tranquilamente com eles. Então vamos dar 10 minutinhos, quando for 16 e 17 a gente volta. Tá bom.